Vamos citar aqui umas 3 ou 4 exemplos. Quando a gente fala pequenas obras, é porque elas são inadiáveis. Tem obras, às vezes, que é R$ 1.700, R$ 3.000, R$ 4.000. Então, você vai ter que separar uma quantidade, vamos dizer aí, 3 milhões por mês, um exemplo, tá? Chutando aqui, pode ser 3 ou 5, que não é muita coisa, para investimento nessas obras. Porque isso tem que fazer todo dia. Isso não pode ficar esperando, você tem que fazer um pouquinho todo dia. Tá certo? Por mês dá 60 milhões, Wilson, é metade do déficit. Mas isso não é muita coisa. Para o tamanho do orçamento da prefeitura, que é o real eu acho que é 1.600. Eles falam mais, mas o resto é só faz de conta. Então, o que acontece? Você tem que separar essa parte, porque esse é inadiável. Tá certo? Agora, onde você vai economizar? Principalmente naquelas cargos de pessoas que são indicações políticas que, infelizmente, não deram conta de produzir. Então, a quantidade tem que ser reduzida. Vamos começar pelo Coronel Nocelli. Ele foi convidado para ser secretário de Ordem e Segurança, e não é só segurança, é ordem e segurança, depois foi convocado para ser vice-prefeito. Mas é um rendimento só. Então, você ali já economizou 15 mil por mês. E assim serão com outras pessoas que estarão perto da gente, que são pessoas multifuncionais. Tá certo? As pessoas fazem mais de uma função. E elas querem ajudar a cidade, elas querem ajudar a reconstruir. A nossa proposta fundamental e inicial é ter as informações precisas, reconstruir a administração para ter transparência. A partir do momento que você tem isso, você já deu o passo mais importante para o equilíbrio orçamentário, que vai gastar um tempo, sim. Tá certo? Ninguém vai ter solução da noite para o dia. Pessoas, você me dá o gancho para fazer uma pergunta também nesse sentido. Você conseguiu o que ninguém havia conseguido numa eleição em Juiz de Fora. Você juntou ao mesmo tempo o ex-prefeito Tarcísio Delgado com o ex-prefeito Custódio Matos. Como é que você vai fazer para conseguir equilibrar esse apoio numa futura gestão? A sua colocação é importante. Nós temos o voto dos 2 ex-prefeitos, e até me honra muito o voto deles. Mas nós não temos compromisso nenhum com ninguém deles. Tá? Esse tipo de compromisso, de conchava, é tudo que nós fizemos. O maior mérito da nossa candidatura é ter chegado, né, estamos desde maio, na frente das pesquisas, sem fazer conchava. Exatamente porque o conchavo é a origem do problema, do déficit que o Renato acabou de perguntar. Porque você coloca uma pessoa, ela não dá certo e você não pode tirar. Eu não tenho esse compromisso com ninguém, tá certo? Sinto honrado pelo voto dos 2 ex-prefeitos, que cada um pode ter tido suas virtudes, seus defeitos, mas tem as suas virtudes. Os outros é que têm poucas virtudes. Então, nós vamos romper exatamente com esse tipo de colocação. Vamos supor, eu coloco uma pessoa para uma função, a gente acha que ela vai dar certo. Ela não deu, eu vou chegar perto dela e falar assim, olha, não deu para você continuar, nós vamos ter que substituir. Eu não fiz conchavo com ninguém. Essa é a única diferença da nossa candidatura para todas as outras. Nós não fizemos conchavo. A única candidatura que não é de continuidade é o Wilson Rezato, Coronel Nocelli. Todas as outras são. A Ione tem o apoio do Almas, a Margarida tem o apoio do Rômulo, do rapaz que era lá da Funalfa, o Bruno com o seu grupo e mais o PP, está todo dentro da candidatura da Sheila. Se quando ganhar a Sheila, o André vai continuar na Cisama e os outros tantos. É isso que nós vamos romper, gente. O ex-prefeito Tarcísio não é um conchavo, ele faz parte do seu partido, o candidato. Não estou dizendo que é conchavo. E me honra com o voto dele. Mas o voto dele, eu não tenho compromisso com ninguém dele. Candidato, fazendo advogado do diabo, a maioria dos candidatos que vêm aqui conversar conosco falam que representam a única coligação que é sem conchavos. O senhor tem a segunda maior coligação colocada até o momento na disputa. Só perde para a coligação, sim, para Juiz de Fora, da candidata Sheila Oliveira. A sua coligação, por exemplo, além do seu próprio partido, obviamente, tem o DEM, tem o PL, tem o PSD e tem o Cidadania. Pode ter ainda o PDT, porque, como o senhor já citou, está envolvido num imbróglio judicial. E esses partidos que eu citei aqui, tirando o PDT, são partidos todos característicos do centrão no Congresso, por exemplo. Como garantir para o eleitor que o senhor não vai buscar acomodar esses partidos e as suas lideranças num eventual governo, por exemplo? Vou esclarecer bem para não ter dúvida. Né? Os partidos, você tem os partidos, eles te dão tempo de televisão,
que é o caminho de você fazer campanha, ainda mais em época de pandemia, tá certo? O grande detalhe é o conchavo, é aquela que você fala assim, olha, esse partido está com você, você tem que dar para ele esse cargo, aquele cargo, e não pode tirar a pessoa. É isso que é o conchavo. Agora, se você me indica uma pessoa competente, não tem problema eu colocar essa pessoa. Agora, se ela não for competente, ela não vai ficar ruim para você que indicou e para quem foi indicado. Eu não tenho compromisso de carregar ninguém que não dê conta do serviço. É isso que nós estamos falando. E isso é muito claro. Eu não assumi esse compromisso com ninguém. Mas o tempo de TV não é dado sem nada em troca, né, candidato? A oportunidade de participar de uma administração que a gente espera, tem confiança que seja uma administração que vai reconstruir e vai marcar uma história. Nosso propósito é marcar uma história na vida política administrativa de Juiz de Fora. Wilson, nas suas diretrizes de governo, o senhor fala: o servidor feliz proporciona um bom atendimento e serviço à população. A gente tem uma categoria específica do servidor público municipal que vive uma situação há alguns anos de certa angústia, que são os professores. A gente tem um número muito grande de professores contratados, portanto não efetivos, e há um clamor da categoria pela realização de um concurso público, que já não acontece desde 2009, portanto há mais de 10 anos, para recompor o quadro do magistério municipal. E isso implica também melhoria da prestação de serviço, pela continuidade, pela memória do serviço público. E o senhor fala também nas suas diretrizes na adoção de escola em tempo integral, ou seja, imagino que para avançar nesse ponto seria preciso aumentar um pouco o efetivo do magistério municipal. O que o senhor pensa sobre a realização de concursos? O senhor tem algum compromisso com essa questão? O senhor pretende rever talvez a carreira dos professores, que é um argumento da atual administração para a realização desse concurso? Renato, essa pergunta é muito importante, né? Se você olhar lá nas nossas diretrizes, e até onde está a foto da minha netinha, né? Em cima está escrito... registrado no TSE, ela não tem imagem. Ah, tá. Mas eu vou deixar um para você depois, né? E foi a única foto que a gente colocou de propósito, porque ela é novinha, né? Ela tem 1 ano e 10 meses. E lá está escrito assim: a educação tem que abrir as portas para os sonhos, né? Quem seria eu se eu não tivesse tido as escolas públicas, né, que eu estudei em Igrejinha no grupo, o grupo era onde era anexa, depois eu estudei na Escola Estadual Polivalente, em Benfica, quando ele abriu, fui da primeira turma, depois eu fiz CTU e depois eu fiz engenharia. Então eu sempre estudei em escola pública e é fundamental. Então a educação tem para nós, dentro da minha pessoa, um carinho muito especial. Né, todas as minhas filhas, graças a Deus, formaram, todas estudaram na Universidade Federal de Juiz de Fora, 2 ainda quis fazer outro curso aí, né, que trate de pagar a conta por lá, mas o quanto é importante a educação na vida das pessoas, né? A gente tem o tamanho do dinheiro, e você pode ver que eu nem me aprofundei muito no item de educação, que tão logo a gente resolva alguns outros assuntos primeiro, eu mesmo vou ter que cuidar daquele assunto, porque nós não temos a informação precisa de como está sendo gasto o dinheiro. Eu conversei com vários diretores de várias escolas, várias delas precisam de ser reformadas. E ainda tem até hoje escola que não tem banheiro, às vezes, adaptado, tinha professor que não tinha onde usar, tá certo? A agonia deles com o que eles recebem por mês para manter a escola é um absurdo. É 5 mil e poucos reais para escolas de 800, 900 alunos. Olha, uma das piores coisas hoje de termos financeiro na prefeitura é ser diretor de escola. Então nós fizemos muitas conversas com eles, estamos bem inteirados desse assunto, né? Só que nós temos também, né, em função da pandemia, a proibição de não fazer concurso no próximo ano. Então nós temos aí um tempo um pouquinho maior para a gente encontrar uma solução de equilíbrio financeiro e o equilíbrio dessas nossas propostas. Nós não queremos só, às vezes, algumas escolas em tempo integral, o maior número possível, não. Nós queremos que a escola seja integrada à comunidade, que isso é muito importante. Muitas das vezes a escola está no centro do bairro e chega no domingo, tem uma quadra parada, as pessoas não têm onde fazer um esporte. Nós queremos muito mais que isso. E pode ter certeza
que isso vai ter uma atenção especial da minha pessoa, tá certo? Vai passando o serviço ali dos outros, vai fazendo, e aí esse assunto a gente traz. Porque e pelo fato de não poder fazer concurso no próximo ano, a gente não entrou em detalhes desse assunto. Mas uma coisa para nós é fundamental, é um professor por sala de aula, quer dizer, cada turma terá um professor. Depois disso a gente começa a fazer conta para ver o que dá para fazer, o que pode melhorar. E os diretores, são as duas premissas básicas. Os diretores têm que ter um valor maior para cuidar das escolas, porque senão eles cansam de fazer festa junina e canjiquinha, haja canjiquinha e festa junina no mês de junho e julho. Eu queria retornar naquele assunto que você trouxe, a sua proposta no que diz respeito ao aumento do tempo da UBS. Você tem aí, hoje, a saúde é tripartite, ela depende dos três entes aí da federação, município, estado e a federação. Quando você coloca essa situação, o governo deveria mandar 100% de recursos para a saúde, mas não manda 100%, nem perto disso. Você já tem o cálculo de como é que você aumentaria os profissionais do programa Saúde da Família? Quanto que isso iria custar? O seu programa de governo traz essa informação? Não, Ricardo, meu programa, minhas diretrizes do plano de ações traz a triste colocação na primeira página que nós não temos as informações precisas, então, em função disso, a gente não consegue detalhar o passo seguinte. Então, chegando lá, nós vamos escolher as informações precisas para entrar nesse detalhamento. Eu, graças a Deus, né, nesses meus estudos de escola pública, eu consegui aprender bastante matemática, e a matemática não dá sopa para o erro, né? 2 mais 2 é sempre 4. Alguns políticos, há uns tempos atrás e alguns tempos recentes, teimam em fazer uma conta diferente. Nós não, nós vamos trabalhar com 2 mais 2 é 4. Mas eu tenho que saber o tamanho do dinheiro. E outra coisa, se você aumenta a equipe, você aumenta o valor que vem por equipe. É esse que é o detalhe. São esses assuntos que não estão bem claros, às vezes, na forma de gestão. Né? Você tem uma equipe com, vamos supor, com 5, o dinheiro que vem é 1. Se a equipe é de 6, o dinheiro é outro, se é de 4, entendeu? Então, cabe a você fazer esse gerenciamento e aproveitar ao máximo os recursos que o Ministério da Saúde disponibiliza, mas para isso você vai ter que ter competência, você vai ter gerenciamento e você vai ter que saber fazer conta para ver o quanto que vem, entendeu? Candidato, retornando à educação, à rede municipal de ensino, além do problema que já foi colocado pelo Renato, há um outro que é ainda mais urgente, que é a questão das aulas presenciais. As aulas presenciais estão interrompidas desde o mês de março, por conta da pandemia. A Prefeitura tem estudado algumas alternativas para fazer com que os alunos eles assistam ainda algumas atividades, principalmente por meio da licitação de um canal público, por exemplo, só que ainda não há nenhuma previsão para que as aulas realmente, de fato, voltem presencialmente, que é o mais importante da história toda. Eu gostaria de saber do senhor, se o senhor, caso eleito, como o senhor solucionaria, por exemplo, o problema do déficit educacional desse ano de 2020 e também a organização do calendário de 2021. Ô Gabriel, a pandemia foi um assunto que começou com muitas informações contraditórias, né? Eu vou falar um pouquinho mais, exatamente para que você possa entender o final. Em Juiz de Fora, o primeiro grande erro foi fechar o comércio e os serviços abruptamente e antes da hora. Então, isso gerou um prejuízo para a economia da cidade imenso. Mas, em termos de Brasil e Minas Gerais, houve outros problemas. A questão da educação, você tem que ter educação de qualidade, mas com segurança. Então, as informações da área médica, dos infectologistas, elas têm que ser muito bem trabalhadas para você ver como é que você vai operar. A gente não pode adiantar uma coisa que eu não sei como é que vai estar a posição da área de saúde em relação ao convívio de pessoas, ao convívio das crianças. Sem essa informação, você não adianta querer prever o próximo passo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de encontrar com cada pessoa na área que ela domina. Então, você pega lá, juntou, sei lá, 3 ou 4 infectologistas, eles deram, a posição é essa, ou já tem vacina, ou não tem vacina, ou vai ser assim, ou vai estar assado. Aí você pega aquela informação, você vai em outra área, pega outra informação, para que você, como administrador, no caso eu, como prefeito, opere melhor essas soluções. Quando você fala do presencial, né, já existiu até uma discussão, que eu não sei nem a que fim levou,
Se você for precisar, por exemplo, fazer alguma coisa por televisão, se a televisão for o mais necessário, como é algo temporário, você tem que fazer algum convênio, alguma conversa, alguma estratégia envolvendo a TV Câmara, que já está instalada, tem seu canal aberto de comunicação, tá certo? Mas será que esse é o melhor caminho? Ou será que a internet, às vezes, pagar créditos para a pessoa? Porque às vezes não adianta você pôr na internet e as pessoas não têm o crédito para receber. Então, essas soluções, elas são ali pontuais e no momento. Nós estamos, hoje é 4 de novembro, tá certo? Né? A gente ganhando a eleição, o nosso compromisso é a partir de 1º de janeiro. O ano de 2020, em termos de educação, né, são os educadores e outros lugares que vão dizer o que aconteceu, como é que vai se proceder. Né? Não, sinceramente, não, vou ser muito claro que não é problema meu. O problema meu como prefeito começa de 1º de janeiro em diante. Tá só certo? entender uma coisa, candidato, para ficar assim mais claro e que eu possa compreender também. Você diz que o seu programa de governo, logo no início, já traz a informação que vocês não têm os dados e precisam conhecer a realidade. Mas quando o prefeito Almas declinou da possibilidade de ser candidato a prefeito, numa entrevista, inclusive a nós aqui, da própria CBN, ele disse o seguinte: olha, não sou candidato a prefeito e estou colocando a prefeitura aberta para todos os 11 candidatos, no sentido do que eles precisarem em termos de informação, de dados, a prefeitura está disponível para que eles tenham esses dados e essas informações. Você não tem a informação porque não procurou a prefeitura ou porque ela não forneceu essas informações? Ô, Ricardo, esse assunto é muito complexo. Até o meio do ano passado, a gente tentava pegar informações precisas na prefeitura para a gente poder fazer os planos com mais detalhamento, porque não é da noite para o dia que se faz um plano. E nós não conseguimos essas informações. E nós chegamos a uma das conclusões mais tristes da história, que eles não forneciam as informações porque eles não têm as informações. Então o assunto está muito mais para trás, tá certo? Então não adianta o prefeito falar que pode ir lá e ao mesmo tempo, né, agora, em cima da hora, ainda troca um monte de pessoas. O cara não vai saber nem qual gaveta que ele vai abrir para te mostrar um papel. Então nós não vamos perder tempo com isso. Não adianta, entendeu? A informação imprecisa, ela é pior do que a falta de informação, porque você começa a fazer conta em cima de números que você não tem. E nós vamos sempre ser muito disciplinados, muito organizados. O dinheiro dos impostos será revertido em prol da sociedade. Todo ele. Agora, eu preciso saber quanto ele é e como que ele está sendo gasto. Se eu não tiver lá, aqui o pagamento de professor é tanto, o pagamento de funcionário é tanto, o pagamento disso é tanto, se eu não tiver isso, eu não posso agir. Porque eu sei fazer conta, graças a Deus eu aprendi. Mas em cima de bases informativas, né? Quando eu digo que eu trabalho na minha empresa agora só depende de 5 horas, é para mim colher as informações, é só para isso. Mas as pessoas estão lá certas, nas funções certas, para me dar a informação certa. Na prefeitura, quando a gente fala que vai reconstruir, a maior missão é essa, colocar as pessoas certas, nas funções certas, para elas trazerem as informações precisas e a gente tomar as decisões certas. Sem isso não funciona. Essa é a nossa maior missão. Ou seja, na sua opinião, então, na sua avaliação, a prefeitura atual, a gestão atual, além de ineficiente, como você já colocou, ela também não é transparente? Nem um pouco, nem um pouco. Transparência para nós é outro estágio. Se Deus quiser, nós vamos conseguir isso aí, sei lá, em um ano e pouco, mas é outro estágio. Wilson, na cultura, suas diretrizes falam em promover e valorizar o carnaval com desfiles no calendário normal. Em Juiz de Fora a gente tem a suspensão dos desfiles de escola de samba há algum tempo, isso porque as agremiações pleiteavam recursos financeiros por parte do município, recursos estes que, como a gente vê diante do déficit fiscal, de fato não existem. A gente sabe que para 2021 a gente pode descartar planejamento de carnaval, primeiro porque o orçamento é definido esse ano pela atual administração, e segundo porque a gente ainda deve estar vivendo uma pandemia da Covid-19. Mas para 2022, Wilson, como você pretende promover e valorizar o carnaval? Isso é com aporte de recursos da prefeitura nas escolas de samba, nos blocos? Você pretende aportar um valor maior ou buscar outras iniciativas, talvez uma parceria com a iniciativa privada, enfim? Não, a ideia, né, é que já está conversado com eles e muito adiantado nesse item, né, porque quem gosta de carnaval... E das escolas de samba? Não, de todos, né, dos blocos e tudo. Quem gosta de carnaval, como
cultura, ele gosta de trabalhar em carnaval. O resto, eu ainda penso futebol, eu gosto de futebol. Mas quem gosta de carnaval, tirou do trabalho e só fala de carnaval. Então já deu tempo para conversar bastante sobre isso. Eu não estou dizendo que eles estão errados, não. Tá? Não estou falando isso. Mas já deu tempo para conversar e eles sabem que eles têm que abrir as escolas ao longo do tempo, do ano, para gerar os recursos. E se depender de dinheiro público, tem que ser coisa mínima. E a gente também, nas diretrizes, fala que um dos objetivos maiores é, mais na frente, o carnaval ser, além de uma atração cultural diferenciada, que ela seja autossustentável. Então, é um processo que, o mais rápido possível, chegue em autossustentável. Uma coisa que é clara é que o carnaval vai ser na época do carnaval, não vai inventar outra época de carnaval. Isso já está muito claro e eles também apoiam isso 100%. A gente conversou muito com a sociedade, não só com o pessoal de carnaval e todos os outros, né? Porque não adianta você falar de carnaval para quem não gosta de carnaval. Carnaval tem que ser para quem gosta. Futebol tem que ser para quem gosta. Caminhada tem que ser para quem gosta. Entendeu? Corrida é para quem gosta. Então é assim mesmo. A vida, né, na parte que saiu do trabalho, a sociedade tem vários gostos. E isso tem que ser respeitado. E, na medida do possível, a gente sempre procurar que o menor valor de recursos públicos seja investido nisso. Mas, porque é importante saber o seguinte, os eventos, não só de carnaval, né, ontem eu tive uma reunião com o pessoal de eventos, eles fazem girar a economia da cidade. Quando gira a economia, gera impostos. Né? Você recebe mais impostos, você tem mais dinheiro para investir, você pode fazer as pequenas obras que a gente está assumindo compromisso, que elas estão praticamente 8 anos sem fazer. Então é um conjunto de coisas. Administrar não é fácil. Se não estiver preparado, não consegue. Candidato, já que o assunto é carnaval e, de certa forma, tem uma relação com o turismo, a gente está na onda verde do Minas Consciente e o governo impôs um distanciamento de 10 metros quadrados em espaços fechados para o setor de eventos, o que inviabiliza a realização dessa atividade, especialmente para os pequenos. Como é que você vai fazer para reverter essa situação do setor que está agonizando aí desde março? O que, de certa forma, é uma contradição quando você tem na cidade o ônibus andando para baixo e para cima, com muitas vezes lotados em vários horários. Essas coisas que voltam naquele que eu comentei, né? A gente tem que conversar com cada grupo de pessoas sobre o que ela entende. Se você conversa com um infectologista sobre a infecção, você tem aquela posição médica. Aí com outras pessoas você conversa sobre outros assuntos, até que forme uma rede de informação suficiente para você tomar uma decisão mais equilibrada. O setor de eventos é o mais prejudicado, eu ainda disse que eu tive uma reunião com eles ontem, eles falaram, mas a gente vai estar sempre disposto a fazer aquilo que for mais racional. Né? Tem horas que a gente ouve algumas brincadeiras que ficam até chato, né? Que o vírus tem horas para sair de casa. Eu não quero insistir nisso, não, porque fica parecendo até uma provocação. Mas quando você diz que vai estudar, vai avaliar, o ex-prefeito Bruno Siqueira, que você tanto criticou pelas ações que deixou de fazer, como você colocou, usava muito esse discurso de que vai estudar, vai avaliar. O senhor não teme que isso possa ser relacionado também nessa hora em que você disse que vai estudar, antes de tomar as medidas que precisam ser tomadas a partir de 1º de janeiro, candidato? Eu fico triste com você me comparar com o Bruno, porque o tempo que ele tem de vida, eu tenho de aprendizado de administração. Então, por outro lado, você acerta ao dizer que ele só tinha o discurso. Agora, o que eu estou falando, eu sei fazer. E vou fazer. Por isso, vote 40. Candidato, o Renato começou a nossa série de perguntas aqui na Sabatina falando sobre a entrevista que o senhor concedeu à TV Alterosa na última semana. E a gente está caminhando para a reta final já, e temos ainda cerca de 10 minutos, pouco mais de 10 minutos, pouco menos de 10 minutos. E eu vou encaminhar aqui o fechamento da Sabatina com o debate na JF TV Câmara, ao qual o senhor se ausentou. Na ocasião, o senhor justificou a ausência no debate com uma nota em que me chamou muita atenção a frase em que o senhor diz que a nota, na verdade, ela lança, entre aspas agora, sombras e incertezas sobre a imparcialidade, fecha aspas, do debate.
Aí eu gostaria de fazer uma provocação ao senhor, candidato. O senhor não acha que, caso o debate ele fosse de fato imparcial, como a nota que o senhor publicou fez questão de fazer o registro, as demais outras 9 candidaturas, sem ser a que o senhor acusa de ser a responsável pela organização do debate, não teriam também participado daquele debate? Ô, Gabriel, você falou comigo no início que você tem 24 anos, né? Eu tenho 59. Então, essa diferença de experiência de vida é o seguinte, eu respondo por mim. Pelos outros, eu acho que você deveria ter perguntado para eles. Porque, às vezes, eles não têm a informação, né? A candidatura a qual a gente se referiu, ela, mesmo tendo abandonado, né? Abandonado não, né? Ganhou a eleição e largou a Câmara, mas ela não largou os cargos da Câmara. Só para ficar claro para o nosso ouvinte, a candidatura deputada Sheila Oliveira. Isso, ela não largou os cargos da Câmara, né? E na área de jornalismo, indicou um fisioterapeuta. Então, isso já começa tudo errado. É aquele negócio. E outra coisa, eles fizeram uma reunião para o debate e depois, no dia seguinte, mudou a regra. Na primeira reunião, nosso representante foi e fez questão de fazer seus registros. Agora, preste atenção. A Câmara não está dando conta do serviço dela. Aceita indicação de quem já não está lá mais. E aí? Não seria melhor ela ter feito um debate entre os candidatos a vereador? E por que tão em cima da hora? O Grupo Solar tem um debate dia 12, que nós já confirmamos a presença. Quanto tempo está programado? O objetivo é o quê? É informar? Se é informar, a gente vem. Eu não estou aqui há quase 1h30, né? Não deixei de responder nenhuma pergunta. Tá? Não cabe aqui dizer se elas estão certas ou estão erradas as minhas respostas, mas eu não deixei de responder. Agora, cada candidato cuida da sua candidatura. Entendeu? Vou tocar num assunto, vocês não tocaram, mas é importante, né? Em março, nós recebemos lá um processo, papapá. Nós perdemos em Juiz de Fora. Quando chegou no dia 16 de setembro, veio a sentença de Belo Horizonte de um tribunal de 7 juízes que deu 7-0 para a gente. Eu vou brigar para o juiz? Vai trocar o juiz? Não. Então, nós, né, eu e a minha equipe de trabalho, a gente responde pelas nossas candidaturas. Pelas outras, cada um responde pela sua. As decisões que os levaram a ir, nem sei se o debate valeu a pena, porque eu não vi, tá certo? Não sei se informou a sociedade, tá certo? Nós estamos usando o nosso tempo de televisão para informar a sociedade, para colocar as diretrizes. Nós já estamos encerrando, hoje vai ser a gravação em termos dos temas principais do último, tá certo? É trabalhoso, porque o candidato tem que ocupar 75% do tempo, tem alguns aí que não estão ocupando. Mas nós não vamos ficar entrando com ação toda hora. Essa candidatura que você falou, ela está cheia de propaganda irregular na cidade. Todo terreno vazio, ela vai lá e põe. Você não pode fazer isso, você não tem autorização para pôr. Agora, os erros das outras candidaturas, não cabe a nós, erros, né, ou até acertos também, não cabe a nós respondermos. Você falou em juiz, recentemente você também perdeu uma decisão judicial em que você pediu direito de resposta no programa da candidata Sheila Oliveira por citar, inclusive, essa entrevista da TV Alterosa que a gente perpassou aqui em vários momentos. Enfim, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você virou a grande vidraça desse momento do cenário eleitoral. Várias candidaturas vencendo até caso, o debate da JF-TV Câmara, seu nome foi citado por algumas vezes pelos seus adversários, enfim. Por que você acha que você está nessa situação de ser a grande vidraça dos seus adversários nesse processo eleitoral? É muito simples, né? Porque desde maio a gente está na frente das pesquisas, né? A gente vai fazer levantamento. E quando saiu, né, houve pesquisas divulgadas aí, registradas, que foram falsificadas. Mas está registrada, a pessoa pode divulgar. A candidata que está com problema nas pesquisas, a primeira vez ela botou que ela estava com 29. Quando o Ibope botou ela com 12, ela entrou em desespero. Mas a pesquisa não muda a campanha. Aí a pessoa acha que muda. Entendeu? Então nós, sinceramente, a gente está cuidando da nossa campanha, da dos outros, cada um cuida da deles. E dá um trabalho danado para cuidar da gente, viu? Eu só preciso, por causa do tempo, faltam poucos minutos, a gente tem horário eleitoral para terminar mais cedo. Eu queria dar ao candidato 1,5 minutos para o candidato se dirigir àquela câmera ali, para que você faça suas considerações finais aos eleitores após essa entrevista. Antes do término dessa entrevista, por favor. Eu agradeço o Grupo Solar, a Rádio CBN,
à Tribuna de Minas pela oportunidade de ter vindo aqui falar abertamente com 3 repórteres, né, de maneira clara, objetiva, apresentando as nossas diretrizes e colocando mesmo que a nossa candidatura é a única que não é de continuidade, a candidatura de mudança, é aquela candidatura que pode fazer Juiz de Fora voltar a sorrir, colocando as pessoas certas nas funções certas, com transparência, para reconstruir a administração pública municipal. A nossa coligação é Juiz de Fora é meu amor, o slogan é estou aqui por Juiz de Fora, por você, porque Juiz de Fora é a nossa cidade, a cidade de todos nós, de todos os eleitores, e por isso eu peço seu voto no 40. Wilson Rezato, Coronel Docelli, é 40. Juiz de Fora é meu amor. Para Juiz de Fora voltar a sorrir. Muito obrigado, eleitor. Muito obrigado a vocês que deram a oportunidade de vir aqui falar. Candidato Wilson Rezato, da coligação Juiz de Fora, meu amor, do PSB, muito obrigado pela gentileza, pela entrevista e comparecer aqui também para falar conosco. Só ressaltar e deixar bem claro que não fiz nenhuma comparação com o ex-prefeito Bruno Siqueira, apenas fiz um recorte do discurso dele, para que isso fique claro, para que a provocação não se estenda para essa comparação, que não foi a intenção. Muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer também ao Renato Salles, ao Gabriel Borges, que participaram comigo dessa entrevista aqui na CBN Juiz de Fora. Amanhã a gente encerra essa série Eleições 2020, Voto e Cidadania, com a presença do candidato do PRTB, General Marco Felício. E essa entrevista com o candidato Wilson Rezato, do PSB, ela vai ao ar ainda hoje nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação, ainda na tarde dessa quarta-feira. Quero agradecer em especial a audiência do ouvinte da CBN e do internauta também que vai nos acompanhar. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.